Boa tarde, senhores. Tudo bem? Sou Fernando Rodrigo, delegado de polícia no estado de Goiás. O vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre a tentativa de explosão de um caminhão tanque dentro do aeroporto de Brasília. Só que antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram fazer comentário, alguma sugestão, também estamos à disposição. Então vamos lá. Suponhamos que 3 indivíduos em concurso de pessoas, eles coloquem uma bomba em um caminhão-tanque que estava armazenando querosene dentro do aeroporto de Brasília. Então eles tinham a intenção de explodir esse caminhão com finalidade política, por estarem insatisfeitos com o resultado das últimas eleições. Nesse caso, mesmo que não haja explosão da bomba, haveria algum crime? Se sim, qual seria a justiça competente para julgá-lo? Caberia a prisão preventiva deles? Então, nesse vídeo nós vamos tentar responder essas indagações. Então, no caso hipotético, se houver suponhamos que eles coloquem a bomba, só que ela não venha a explodir por falha técnica durante o acionamento. Essa falha é comprovada pela perícia. Nesse caso, se o motorista do caminhão, por exemplo, ele estivesse no local do fato, no momento do acionamento da bomba, mesmo que não viesse a explodir, esses 3 indivíduos eles poderiam responder por tentativa de homicídio qualificado mediante o uso do explosivo. Está no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tentativa de homicídio qualificado com emprego de explosivo. Então, no caso, se o motorista do caminhão, no momento do acionamento da bomba, ele estivesse no local do fato, eles poderiam responder por tentativa de homicídio qualificado mediante emprego de explosivo. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Além disso, eles também poderiam responder pelo crime tipificado no artigo 261 do Código Penal, atentado contra a segurança de transporte aéreo, pois houve a tentativa de explosão de um caminhão-tanque dentro do aeroporto de Brasília. Isso constitui ato tendente a impedir a navegação aérea naquele local. Está no artigo 261 do Código Penal. Que é expor a perigo de embarcação, aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Reclusão de 2 a 5 anos. Então, além do crime de tentativa de homicídio, eles poderiam responder pelo artigo 261 do Código Penal, atentado contra a segurança de transporte aéreo. Quanto ao delito de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal, esses 3 indivíduos só responderiam se essa associação fosse estável e permanente. Ou seja, se eles tivessem reunido não só para praticar o crime no aeroporto de Brasília, mas também para outros crimes. Então tem que ser comprovada a estabilidade e permanência. Se não for comprovada essa permanência, essa estabilidade, ou seja, se for demonstrado que a reunião deles só foi eventual, só para a prática da tentativa de explosão do caminhão-tanque, eles não poderiam responder por associação criminosa. Crime tipificado no artigo 288 do Código Penal. Quanto ao crime de terrorismo, eles não vão poder responder por esse crime, diante da falta do elemento subjetivo especial do tipo. Ou seja, o crime de terrorismo, para que ele seja configurado, a necessidade que haja esse elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a finalidade de provocar terror social por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Xenofobia seria uma discriminação contra o estrangeiro, por exemplo, se o crime fosse praticado por discriminação contra os imigrantes da Venezuela. Preconceito de raça, por exemplo, seria um preconceito contra os judeus. Cor seria uma discriminação contra os negros.
Etnia, por exemplo, seria um preconceito contra os índios, da tribo dos Yanomamis, em Roraima. E religião, por exemplo, praticar um crime contra o pessoal que segue a religião Umbanda. Então esse seria o exemplo. Se houvesse essa finalidade especial, haveria o crime de terrorismo. Como a motivação, no caso que nós estamos explorando nesse vídeo, a motivação foi política, ou seja, os indivíduos inconformados com o resultado das últimas eleições resolveram tentar explodir esse caminhão-tanque dentro do aeroporto de Brasília. Nesse caso, como a motivação foi política, não há crime de terrorismo. Está no artigo 2º da Lei 3.260, de 2016, que exige esse elemento subjetivo especial do tipo. Ou seja, esses indivíduos eles não respondem por crime de terrorismo. Não obstante, eles vão responder pelo crime político de tentativa de sabotagem, por tentarem destruir instalações do aeroporto de Brasília, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Esse crime foi incluído pela Lei 14.197, de 2021. Sabotagem, 359-R. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Reclusão de 2 a 8 anos. Ou seja, esse crime de tentativa de sabotagem ele exige um elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a finalidade de abolir o Estado Democrático de Direito. Então houve a tentativa do crime de sabotagem. Artigo 359-R, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quanto à prisão preventiva, caberia prisão preventiva diante do fumus boniuris, ou seja, o fumus comix delicti, prova da materialidade e exige de autoria. Também deve estar presente o perigo libertatis, ou seja, deve ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública diante do risco da reiteração delitiva, ou seja, caso eles permanecessem em liberdade durante a investigação e instrução processual, isso colocaria em risco a ordem pública e a paz social. Então tem que ser devidamente fundamentado. E também a proporcionalidade, ou seja, a medida cautelar alternativa não seria idônea para resguardar a ordem pública e a paz social. Está no artigo 311 e 312, 313, inciso 1º, todos do Código de Processo Penal. E quanto à competência da Justiça Federal, porque além de se tratar de um crime político, a tentativa de sabotagem que atrai os demais crimes para a competência da Justiça Federal, conforme a súmula 122 do STJ, o crime foi praticado em detrimento de um bem público federal, ou seja, das instalações do aeroporto de Brasília. As instalações do aeroporto de Brasília é um bem público federal, está no artigo 38 do Código da Aeronáutica, que considera os aeroportos como universalidades, equiparadas a bens públicos federais. Então, como houve violação de bem da União, artigo 109, inciso 4 do Código Penal, a competência vai ser de uma das varas criminais federais da seção judiciária do Distrito Federal, por ser Brasília o local da consumação deletiva, uma vez que o crime foi praticado dentro do aeroporto de Brasília. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal e artigo 70, caput, Código de Processo Penal, que define a competência em relação ao local que houve a consumação delitiva. E os demais crimes são atraídos para a Justiça Federal. Está na súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual. Está na súmula 122. Então essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, estamos à disposição. Caso queiram compartilhar esse vídeo também, vocês estão livres. Quiserem fazer alguma sugestão para os próximos vídeos, estamos à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo um bom final de semana. Forte abraço.